Roosevelt é mais do que um local, é um símbolo de mistério, de medo, de curiosidade. É a prova de que às vezes as perguntas importam mais do que as respostas. O que caiu naquele deserto em 1947? Seremos capazes de descobrir algum dia? Até agora eu não sei o que era. Aquilo não era nada desse mundo, eu estou quase certo disso. Em 1947, uma pequena cidade do Novo México se tornou o centro do maior mistério UFO da história moderna. Esse é o caso Roosevelt e essa é a história por trás dele. O relógio marcava o início de julho de 1947, quando algo estranho cruzou os céus sobre o deserto do Novo México. Fazendeiros da região relataram uma luz intensa, um som ensurdecedor, seguido por uma queda. O silêncio daquela madrugada seria quebrado por um dos episódios mais controversos da história dos Estados Unidos. O rancheiro William McBrizzle encontrou destroços metálicos estranhos em sua propriedade, a cerca de 120 quilômetros de Roosevelt. Eram fragmentos de algo desconhecido, finas lâminas de metal que voltavam à forma original mesmo depois de amassadas. Ele reportou o achado então ao xerife local, que por sua vez chamou o exército. Em poucas horas, homens do grupo de bombeiro da base aérea de Roosevelt isolaram a área. Pouco depois, o major Jesse Marcel fez uma declaração bombástica. Os militares haviam recuperado os destroços de um disco voador. Essa afirmação se espalhou pelo país como um incêndio, mas o governo agiu rápido. No dia seguinte, uma nova nota à imprensa foi publicada. O suposto disco voador de Roosevelt havia sido, segundo os militares, apenas um equívoco. É possível que Jesse Marcel, um oficial da inteligência, teria confundido um balão com um disco voador? O contexto histórico. Para entender o impacto de Roosevelt, é preciso compreender o cenário mundial da época. Era 1947. O mundo havia acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. O clima era de medo, segredos e espionagem. O Projeto Manhattan havia demonstrado o poder destrutivo do átomo. E em meio a esse clima de tensão, surgiam relatos cada vez mais frequentes de objetos voadores não identificados. E o Jesse era um oficial da inteligência e ele era um cara esperto. É possível que ele tenha escondido um pouco do que ele sabia aqui nesse diário. O termo UFO, que significa objetos voadores não identificados em inglês, começava a ganhar popularidade. Quando Roosevelt aconteceu, era o nascimento da ufologia moderna. Pela primeira vez, a possibilidade de que não estamos sozinhos no universo se tornou uma pauta nacional. O homem que viu demais. O Major Jesse Marcel foi uma das figuras centrais desse mistério. Experiente, respeitado, ele foi o primeiro oficial militar a chegar ao local da queda. Segundo ele, o que viu não era parecido com uma tecnologia humana. Até agora eu não sei o que era. Aquilo não era nada desse mundo, eu estou quase certo disso. Marcel descreveu materiais que não podiam ser cortados. Havia também símbolos que pareciam com hieróglifos, mas não pertenciam a nenhuma linguagem conhecida. O silêncio do governo. A mudança repentina de narrativa por parte do exército acendeu o alerta em todo o país. Primeiro confirmaram a queda de um disco voador, depois voltaram atrás. A mídia foi instruída a parar de falar sobre esse assunto. O rancheiro Brizzle desapareceu por dias e quando voltou, recusava-se a dar entrevistas. As testemunhas começaram a relatar visitas de homens de preto, ameaças e um clima de sigilo absoluto. O governo havia determinado que o caso Roosevelt deveria ser enterrado, mas a semente da dúvida havia sido plantada. O caso renasce. Anos se passaram. O caso Roosevelt quase caiu no esquecimento. Mas em 1978, o físico nuclear e ufólogo Stanton Friedman entrevistou o Major Jesse Marcel. E, a partir daí, uma nova onda de interesse surgiu. Livros, documentários e depoimentos começaram a emergir. Ex-militares aposentados afirmaram que havia mais do que o público sabia. Alguns diziam que os corpos não humanos foram encontrados nos destroços. Outros alegavam que havia uma operação secreta para estudar a nave alienígena, os corpos. O ponto mais controverso do caso Roosevelt sempre foi a suposta recuperação de corpos alienígenas. Segundo alguns relatos,
relatos, 4 seres foram encontrados, pequenos, de pele acinzentada, com cabeças grandes e olhos negros. 3 estavam mortos, 1 ainda vivo. Esses relatos foram rebatidos pelo governo, que disse se tratar de bonecos usados em testes de queda. Mas os testemunhos não cessaram. Enfermeiras militares, caminhões cobertos, cirurgias realizadas às pressas, tudo indicava uma movimentação incomum naquele lugar. A Operação Mogul. Em 1994, quase 50 anos após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um novo relatório. Nele, afirmava que os destroços pertenciam ao Projeto Mogul, um programa ultra-secreto que usava balões para detectar testes nucleares soviéticos. O problema é que o Projeto Mogul não explica os relatos de corpos, os materiais indestrutíveis ou a reação inicial do exército. Para muitos, foi apenas uma tentativa de encobrir a verdade. O impacto cultural. Roosevelt se tornou o ícone da cultura pop, filmes, séries, livros e jogos usaram o mistério como inspiração. De Arquivo X a Independence Day. O caso Roosevelt moldou a forma de como o mundo vê extraterrestres. A cidade de Roosevelt hoje é sinônimo de UFOs. Milhares de turistas visitam o local todos os anos. O incidente virou um símbolo de desconfiança em relação ao governo e um alerta sobre o que pode estar sendo escondido da humanidade. Cientistas e céticos. Nem todos acreditam na teoria extraterrestre. Cientistas argumentam que os destroços eram de fato de balões experimentais e que a histeria coletiva ajudou a transformar o evento banal em mito. No entanto, o número de testemunhas confiáveis que afirmam ter visto algo inexplicável desafia a lógica convencional. Autópsia alienígena. Em 1995, um vídeo surgiu mostrando a suposta autópsia de um alienígena de Roosevelt. O vídeo causou comoção mundial. Especialistas debateram sua veracidade. Anos depois, o produtor admitiu que se tratava de uma reconstituição baseada em imagens reais. Mas a dúvida permaneceu. O que escondem de nós? Roosevelt não é apenas um caso isolado. Ele é o símbolo de uma possível realidade maior, a de que não estamos sozinhos. Milhares de relatos de OVNIs, abduções e encontros continuam sendo registrados em todo o mundo. Em 2020, o Pentágono reconheceu oficialmente vídeos fenômenos aéreos não identificados. Em 2023, ex-oficiais prestaram depoimentos ao Congresso afirmando que os Estados Unidos possuem naves de origem não humana. Então, o que mais nos escondem? Verdade ou conspiração? Roosevelt é mais do que um local. É um símbolo de mistério, de medo, de curiosidade. É a prova de que às vezes as perguntas importam mais do que as respostas. O que caiu naquele deserto em 1947? Seremos capazes de descobrir algum dia? Ou a verdade está tão profundamente enterrada que jamais será desenterrada? Enquanto houver céus a serem observados, haverá olhos esperando por respostas.